saber como educar os filhos, como tratar o nosso semelhante, depende do conhecimento do que é o homem, ou seja, do que é a estrutura da natureza humana. Só educa bem quem conhece bem. Ou seja, só tem uma boa pedagogia quem tem uma boa antropologia. Se você não conhece quem é o ser humano, consequentemente, você não vai poder educar um ser humano. Isso é até mesmo lógico. A constituição da natureza humana é um elemento essencial para que o educador eduque o homem para ser homem. Né? E homem, eu me refiro à raça humana e não ao sexo masculino. Se você tem uma pessoa que distorce o que é o ser humano, consequentemente, ela vai distorcer a educação. É por isso que muitas vezes vocês já ouviram ser pronunciado desse púlpito que a única educação que educa é a educação cristã. Por um motivo óbvio. Só quem conhece a natureza do homem é o crente. Porque essa natureza ela é revelada na palavra de Deus. A constituição verdadeira do homem, corpo e alma, ela só pode ser compreendida em toda a sua profundidade à luz da palavra de Deus. Sendo isso o fundamento da educação, todo o restante depende da compreensão de quem é o homem. Agora, quando você tem essa constituição muito bem definida, não quer dizer que a educação em si já esteja garantida, mas é o primeiro passo. Conhecendo o homem, você pode ter os princípios pelos quais você vai educá-lo. Mas é possível que você tenha cristãos que conhecem quem é o homem e simplesmente na hora de educar, educam como ímpios. É por isso que você tem muitas e muitas escolas e famílias que se dizem cristãs, e no caso das famílias realmente o são, mas na hora de educar os filhos, educam como ímpios. Eles têm a consciência do que é o homem, mas na hora de aplicar a pedagogia, eles não aplicam de acordo com o homem. Há uma esquizofrenia pedagógica aí, né? Você tem a consciência do quem ele é, mas na hora de tratá-lo como ele é, você trata como outro. Por exemplo, quando você diz que a natureza do homem é boa, você não reconhece quem é o homem. Porque a Bíblia diz que a natureza do homem caído é má. E que toda inclinação da natureza caída é para o mal. Ela não tende ao bem, ela só tende para o mal. Tendo esse princípio elementar na sua mão, quando você vai olhar para uma criança que está sendo rebelde, você vai entender, esta rebeldia procede da natureza da criança. E essa natureza precisa ser transformada. Ele deve ser disciplinado, ou seja, a disciplina é para refrear o mal, não é para transformá-lo numa pessoa cristã, crente, convertida. E eu vou anunciar o evangelho para essa criança para que ela possa ter a natureza transformada. Quando você tem o mesmo princípio, que a natureza do homem é má, mas você abraça uma pedagogia anticristã, na hora de educar o seu filho, você diz assim, não, isso é o bichinho, é a fase dele. É porque nessa idade, a criança, aí começa todo aquele argumento psicológico, nessa idade, o adolescente, ele tem tais e tais características, então você tem um cristianismo que não te serve para a prática. E aí é uma confusão no meio da igreja. A igreja sabe, em termos de informação, quem é o homem, mas na hora de tratar o homem, trata como outro, né? Não como na sua estrutura. A estrutura do homem, ela nos impele à disciplina. A estrutura do homem nos impele à disciplina. Disciplina no que diz respeito às crianças e também aos adultos. Todo lugar onde você está, onde o ser humano se reúne, precisa de disciplina. Porque é da própria natureza desse mundo em que nós vivemos. O mundo caído precisa de lei. Lembrando que as leis que nós aprendemos, inclusive a Deuteronômio 24, ela não é a lei para a liberdade. Lembre-se, a lei é para não se restringir àquilo que já se tem. Não é para se alcançar a liberdade. A liberdade já foi dada. O que está sendo proibido ali é retirá-la. Né? Porque
se tem como princípio que a liberdade foi alcançada em Cristo Jesus. Lá para os nossos irmãos israelitas, isso era simbolizado na saída do Egito. Para nós, na Nova Aliança, isso é simbolizado na nossa conversão. Então, aquela lei, ela restringia o mal. A lei não é para mudar o coração do homem. Quem muda o coração do homem é o Evangelho. A lei, ela refreia a maldade do homem. Tendo isso muito bem organizado na nossa mente, ou seja, que quem é o homem e o que é a lei, nós podemos agora adentrar ao nosso tema. O tema é cuidado com o farisaísmo na educação dos seus filhos. Se um dos perigos é o liberalismo, né, que já combatemos aqui em várias aulas, e essa é a última aula a respeito de disciplina, se já combatemos o liberalismo muitas vezes, agora eu quero combater o farisaísmo, que é você impor uma sequência de regras dentro de casa que simplesmente fica insuportável viver. É tanta regra, que você não aguenta viver. As crianças não suportam. A esposa não aguenta. Isso também pode ser visto na igreja. Quando as leis não se baseiam na lei de Deus, mas são nos usos e costumes, aquele lugar fica um lugar insuportável. Você não aguenta a quantidade de leis que podem ser pensadas, né, imaginadas por uma mente humana. O autor diz assim: Deus, o Pai, é um bom Pai para nós. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103, verso 13 e 14. Como cristãos, o tememos e honramos. Ao fazermos isso, ele se lembra de qual é a nossa estrutura. Esse texto nos diz que o Senhor se compadece de nós e condescende com a nossa frágil capacidade. Fazendo isso, o Senhor é como um bom pai, zelando pelos seus filhos. Aqui se demonstra um princípio importante que os pais devem relembrar e aplicar com consistência. Somos ensinados que Deus conhece a nossa estrutura. Ele se lembra de que nós somos pó. Nós, portanto, devemos reconhecer a estrutura dos nossos filhos. É preciso conhecer quem eles são, irmãos. Eles são pequenos pecadores. Eles carecem da glória de Deus, eles carecem de limites, eles carecem da repreensão, eles carecem da instrução, de atenção. Tudo isso só os pais podem dar. Somente os pais podem dar. O que os filhos precisam, né, não é de presentes caros, não é de uma casa enorme para eles correrem. Em termos mais fundamentais, o que eles precisam de verdade é daquilo que o Senhor nos ordena: instrução, correção e amor. É isso que o teu filho precisa. Porque se a necessidade de um filho, estruturalmente falando, fosse a necessidade de bens materiais, nunca um pobre poderia criar bem os seus filhos. E eu não sei vocês, mas eu conheço muitas pessoas humildes, extremamente humildes, que têm filhos muito bem educados. Muito bem educados. Você entra em determinado ambiente, chega aquelas pessoas, né? Você percebe logo que são pessoas humildes, que têm poucos recursos, mas os filhos todos bem, né, limpos, cheirosos. A roupinha é simples, mas tudo bem organizadinho. Aquele aspecto de asseio. Eles falam um pouco, eles têm modos, eles sabem se comportar, né? Eles respeitam a autoridade. E, ao mesmo tempo, a gente chega, né, para se relacionar com pessoas da alta sociedade e os filhos parecem uns bichos. Só pelas paredes, quebram tudo, não respeitam ninguém, não falam com ninguém. Chega um adulto, ele não tem o mínimo respeito pelo adulto. Então, a questão não é o que você pode dar ao seu filho, em termos de bens, mas aquilo que você pode dar de acordo com o que ele é. Se você dá ao seu filho aquilo que ele precisa de verdade, não aquilo que você imagina que ele precisa, você vai ter um filho educado. Para isso é necessário conhecer a estrutura dos nossos filhos. E esse tipo de educação
Que o pessoal diz, olha, educação boa mesmo é educação militar. Essa semana eu estava conversando com alguém que disse, graças a Deus, em Campina agora vai ter um colégio militar. Aí eu disse, mas por que você tem tanta admiração assim pelo colégio militar? Ele disse, não, porque lá tem regra. Então a regra que teu filho vai aprender é no colégio. Não deveria ser o contrário, ele aprende a regra em casa. O colégio ele tem regras para fins muito limitados. São regras para que a sala se mantenha minimamente organizada, que na hora do recreio ninguém se mate. E basicamente é isso aí. O resto é com os pais. Até a responsabilidade de fazer ou não as atividades é do pai e da mãe, não é do colégio, não. Então, quando chegamos ao ponto de admirarmos os militares, que têm todos aqueles problemas conceituais que eu já falei aqui para vocês, por exemplo, eles são positivistas. Positivismo nada mais é do que materialismo. Para um militar brasileiro, eu não sei se todos os militares são assim, eu sei que a Constituição Militar no Brasil, em termos de cosmovisão, é positivista. Eles pensam que tudo tem uma explicação científica, por exemplo. Todo problema pode ser resolvido por disciplina e ciência. Uma expressão que todos aqui conhecem de positivismo é ordem e progresso, que está lá na nossa bandeira. Se as coisas forem ordenadas, elas tendem a um progresso. E é ordenado segundo quem? É segundo a ciência. Mas é a ciência que rege o mundo já há um bom tempo na cabeça das pessoas, e cadê o progresso? Escola militar não vai garantir nada para o teu filho, a não ser que ele fique quieto na cadeira. Mas é isso que a gente quer? É isso que nós queremos? O positivismo não reconhece quem são os nossos filhos de verdade. Não há transcendência, ou seja, não há relacionamento espiritual, é só técnica. O pensamento que muitos têm a respeito da gestão política, né? Nós precisamos de gestores, pessoas que em cada área você precisa ter um grande especialista da área para gerir aquela pasta, senão não vai funcionar. Isso é positivismo puro. A ciência explica todas as coisas. Esse tipo de ambiente que a gente está inundado, imerso, é justamente o ambiente de uma escola militar. A escola militar não pode ser o projeto de vida para a educação dos nossos filhos, portanto. Eles precisam ter educação cristã. Fala, Caio. É verdade. Se mete onde não deve, né? A educação. E aí você veja, né? A situação que a gente está no Brasil é complicada, porque os outros governos defendiam que a educação, aquela história é pública, gratuita e de qualidade. É isso? A tríade acho que é essa, né? Pública, gratuita e de qualidade. O que isso quer dizer? É prostituição. No final das contas, resumindo, é esculhambação na escola. Aí o nome que vai é pública, gratuita e de qualidade. Na verdade é o seguinte, nós queremos mandar na escola para que aquilo ali seja um prostíbulo. Só. Aí entra o governo conservador. Aí qual é o grande trunfo, ou talvez o ideal educacional desse governo, que nós temos muitas coisas em comum, mas não essa. É você espalhar escolas militares pelo Brasil. Pelo amor de Deus. Nós estamos perdidos. Se você me perguntar entre uma escola que é regida por público gratuito e de qualidade e uma escola militar, o que é que eu prefiro é ficar entre a cruz e a espada, sinceramente. Mas no final das contas é melhor, provavelmente, a escola militar. No sentido de que, pelo menos, você não vai corromper a mente dos seus filhos com depravações tão explícitas.
Mas moralismo é uma depravação. Cientificismo é herético. Nenhum desses atribui ao homem aquilo que ele é de fato, corpo e alma. Qualquer educação que não respeite a estrutura dos nossos filhos deseduca. Lembre-se que educação nada mais é que se educar uma criança, né? Ela depende de alguém que é mais experiente, mais sábio. Então você tem esse personagem. Você tem o segundo personagem, que é o educando, a pessoa menos sábia, menos instruída e menos experiente. Os dois personagens da história são esses. Você tem o ponto de partida e o ponto de chegada. A partida é a ignorância, a chegada é o alcance da sabedoria. E você tem o meio pedagógico. Esse meio pedagógico precisa ser regido por princípios morais. Para uma educação ser verdadeiramente educar, esses princípios morais, que são o conteúdo da educação, precisam ser cristãos. Portanto, não existe educação fora do cristianismo. Esse é o fato. Esse é o grande fato. Pois não, Yuri? Para você ter, por exemplo, essas crianças que estão condenadas à insubordinação plena, a ser um traficante, a ser privilegiado. Acho que isso é um ponto positivo. Olha por esse lado. Quando a gente fala de moral, é claro, mas toda lei moral, quer você queira ou não, ela tem fundamento cristão. Mesmo que o sujeito não diga que tem. Não é verdade? Por exemplo, quando você exige respeito ao professor, né? Quando o professor é uma autoridade realmente, como era antigamente na sala de aula, imitando errado, independente se está errado ou está certo, você está obedecendo o princípio cristão. Perfeito. Assim, assim, eu estou defendendo isso para mim, mas eu acho que é um alento. É meio ruim. Esse país não tem condenado. Se eu não fui claro, eu quero ser agora. Entre a cruz e a espada, eu repito. Mas entre aquela e esta, eu prefiro a espada, né? Veja só. Até aí, beleza. A gente evita de depravar os nossos filhos. Mas, quando eu vou falar, por exemplo, de uma lei, como as leis da matemática, são muito explícitas, e eu desconsidero a lei de Deus como a grande sustentadora das leis da matemática, mas coloco tudo isso ao acaso, à ciência, todas as explicações são científicas, o fato de não confrontar Deus diretamente, que geralmente não é isso que é feito numa escola militar, mas simplesmente anulá-lo do debate, isso se chama agnosticismo. E eu não quero uma igreja agnóstica. Se eu não quero uma igreja agnóstica, se eu não quero uma casa agnóstica, eu também não quero uma escola agnóstica. Entende? Vou repetir. Eu concordo entre aquela educação que está sendo dada aí nas escolas públicas do Brasil e privadas também, na maioria esmagadora dos casos, entre ela e uma escola cívico-militar ou militar, a escola militar ela tem suas vantagens por tudo isso que a gente acabou de falar. Moralmente falando, é melhor. Mas é o ideal? É claro que não. E aqui a nossa busca é sempre pelo ideal. Inclusive porque a gente não consegue abraçar o mundo todo. Nem o Brasil, nem a Paraíba, talvez. Mas a gente pode fazer uma mudança grande com esse projetinho daquela salinha ali. Muitas pessoas podem ser alcançadas. E esse é o ideal. Esse é o ideal. O ideal como eu vejo ali, é coisa maravilhosa. Eles vão lanchar. Antes de lanchar, eles dão graças a Deus.
Eles vão começar a aula, antes de começar a aula, eles pedem ao Senhor que Deus ilumine a mente deles, para que eles possam compreender aquilo ali. As leis da matemática submissas às leis de Deus. Você conhece os dias da semana apontando para o domingo. Eles aprenderam esse ano, é segunda, terça, quarta, quinta. Aí o professor diz assim, falta quantos dias para o dia do Senhor? Então você tem tudo entrelaçado. O que é dito no púlpito não é dissociado, no domingo, não é dissociado daquilo que é aprendido de segunda a sexta. Aí você tem uma educação que faz todo sentido. A cabeça da criança vira uma confusão. Porque eles escutam de Deus no domingo e passam de segunda a sexta, 5 horas por dia, num lugar onde Deus ele é desprezado quando não é afrontado. Desprezado seria numa escola militar, afrontado em qualquer outra. Deus acima do Brasil, acima de tudo, Deus acima de tudo. Quando parece que o professor entra na sala de aula e fecha a porta. Eles dizem isso lá? Pô, isso não é o governo Bolsonaro, não? Não, mas esse termo não é do Bolsonaro, esse termo é militar. Eu vi ele dizendo uma vez que foi ele que inventou. Essa gente dizia em 93, quando eu disse. Mas eu me lembro que tem uma música do regime militar, que muita gente tem arrepio, né, do regime militar, não sei porquê, eu acho que não é uma mas o cara tinha uma música que diz assim, Jesus proteger as crianças do nosso Brasil. Quando o pai e a mãe, a autoridade dentro de casa, mesmo que o pai e a mãe sejam ignorantes nesse sentido, mas aprendem na escola, já dá um passo muito largo para que um dia esse adulto escute e crie o evangelho. É melhor uma escola civil militar para o sujeito saber qual é o lugar dele do que um libertino que a única coisa que vai restar para ele é levar uma camada de pau ou então morrer. Não tem dúvida. Por que nós estamos falando sobre isso aqui? Para evitar que a nossa casa ela vire um quartel. Ela nem deve ser um prostíbulo libertino, nem ser um quartel-general. Nós não somos militares. Né? E quando você impõe uma série de regras, regra para tudo dentro de casa, né? Seu filho parece um soldadinho de chumbo, ele não vai aprender a viver. O mundo não é assim. Então, ele vai ser confrontado com uma série de regras que ele vai achar penoso, inclusive. Por isso que eu citei 1 João 5, verso 3. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Eles são deleitosos. Se os nossos filhos não têm deleite em estar em casa, né, se eles preferem, por exemplo, estar na escola onde é tudo livre, e eles não têm prazer na nossa casa, tem algo muito sério acontecendo. Diz o autor, de muitas maneiras não levamos em conta a estrutura dos nossos filhos quando exercemos autoridade. Alguns pais caem na armadilha das regras infinitas. Inspirados em alguma agência do governo federal, eles cercam seus filhos de um contínuo e desorientador fluxo de exigências. Mas quando as leis se multiplicam, multiplica-se também o seu descumprimento. Alguém já disse, né? Leis estão aí para serem descumpridas. Se você cerca teu filho com uma centena de regras, você está fazendo com que seu filho ele esteja disposto ou esteja sendo exposto à desobediência de uma maneira assim quase que impossível dele se livrar disso. Deixa eu dar um exemplo. Quantos mandamentos tem a lei de Deus? 10 mandamentos. Não são 100 mandamentos, são 10. É simples, é direto, né? A maioria dos mandamentos é não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É tudo simples. Não tem rodeio, não tem conversa mole. Não faça e acabou. Porque Deus conhece quem nós somos. Ele sabe que se ele for para regrinha por regrinha, apesar de existirem as chamadas leis causuísticas, que a gente está estudando
algumas lá em Deuteronômio, mas boa parte delas é para regular o erro do homem já. O homem que estava cometendo, ele vai lá e explica, ó, neste caso faça o seguinte. Mas sempre é com base numa lei que não muda. A lei que nós vimos hoje, né, ela tem base no 8º mandamento. Então a lei é não furtarás. Ah, mas qual a distinção entre o furto de um bem e um furto de uma pessoa? Aí a lei diz, o furto de uma pessoa é pior do que um furto de um bem. Por quê? Primeiro vem a vida, depois os bens. É muito simples isso. A gente tem uma hora de sermão aqui, porque as aplicações são inúmeras. Porque a distância entre nós e a lei é muito grande. Então eu tenho que fazer todo um trabalho aqui de exposição do que era a lei naquela época. Primeiro de introdução ao assunto, depois exposição da lei, do que era lá no Antigo Testamento, depois as aplicações para o Novo Testamento, depois as aplicações para a nossa vida no século XXI, depois as aplicações próprias para a nossa congregação. Esse é o tempo, é por isso que o tempo fica extenso. Mas a lei é muito simples. A nossa casa precisa ter regras muito simples. Poucas e simples. Ele cita até algumas aqui, né? Ele diz, ó, diga a seu filho, você deve dizer a verdade, você deve obedecer imediatamente e você deve respeitar a sua mãe. É o pai que está dizendo isso, né? Você tem 3 regras muito simples. Você precisa obedecer. A primeira é, você precisa dizer a verdade. Nós não admitimos aqui mentira. Se a regra é dizer a verdade, você já eliminou um monte de possibilidades de ter que colocar outras regras. A regra na nossa casa é a verdade. Ponto. A segunda regra é obedeça imediatamente. Se lembra? Nós combatemos aqui aquela história do 1, 2, 3. Não tem negócio de 1, 2, 3. É 0. Obedece ou disciplina. Não tem isso. Porque quando você flexibiliza a obediência, você está dando tempo para o pecado. O pecado não pode ter tempo de ação. Ele tem que ser morto no tempo em que ele acontece. Fulminado. Então, primeiro, diga a verdade. Segundo, obedeça imediatamente. Muitas vezes, inclusive, mesmo sem explicação. Você obedece por confiança na autoridade dos seus pais. E terceiro, obedeça a sua mãe. Isso quer dizer, o terceiro quer dizer o seguinte: na minha ausência, meu filho, eu não estou ausente. Quando eu saio, eu ainda estou. Porque como o homem é o cabeça da casa, não pode haver vácuo de autoridade. Não existe. Vácuo de autoridade é uma coisa inexistente. Quando existe uma relação de pessoas, sempre alguém manda. Isso às vezes está... Isso às vezes foi positivado por meio de legislação, cargo, ofício. Ou isso está implícito. Mas sempre alguém manda e outro obedece. Os 3 grandes poderes, né, que existem no mundo. O poder militar, o poder de coerção à força, né? A espada. Existe o poder do dinheiro. Existe o poder do conhecimento. Efetivamente, qual dos 3 poderes é mais poderoso em termos efetivos para fazer a pessoa obedecer? Arma. Não tem conversa. Quem manda são as armas. Está um sábio intelectual no meio da rua conversando com... você tem um sábio, o intelectual, o militar, qual foi o outro que eu falei? E o dinheiro. Um milionário, um culto e um trombadinha. O trombadinha chega com um 22, aquele revólverzinho bem pequenininho, que deve ter custado ali quase nada. Uns 2 roubos ele pagou aquele revólver. Quem é que é mais poderoso ali? É o militar
desarmado ou pego de surpresa. O milionário, aliás, o sábio, o milionário ou o trombadinha? É o trombadinha, meu filho. É o trombadinha. Esse é o poder mais poderoso, efetivo. Só que qual é o poder que ele demora um pouco mais a ser exercido, mas é o que comanda o milionário e o trombadinha? É o conhecimento. É o conhecimento. Tudo que você vê sendo a forma das pessoas agirem hoje, isso aí está escrito nos livros há muito tempo. Você vai pesquisar, os intelectuais já pensaram há muito tempo. Né? 100 anos atrás, 50 anos atrás, as pessoas já estavam, os intelectuais estavam escrevendo a forma da gente pensar hoje. Toda essa destruição da música, por exemplo, isso não foi... Se você puder assistir, né, naquela série do Brasil Paralelo, acho que é a 7ª arte. A destruição da música. Isso. Primeira arte, perdão. 7ª arte é o cinema. A primeira arte é um documentário, se eu não me engano, são 3 episódios que falam sobre a destruição da música. Isso vem há muito tempo. A música era elevadíssima. Era uma coisa que os ricos, os grandes ricos, tinham acesso à música poucas vezes na vida. Eles ia ter um concerto na cidade deles, só os ricões é que tinham condição de ir lá e pagar. Uma vez, 2 vezes no ano. Ela foi se popularizando e, ao invés de por conta da popularidade, ela manter a qualidade, não. Ela, por conta de agendas que são destrutivas, a música hoje virou um instrumento para arrasar uma geração. E sabe qual é o problema da música? É porque ela tem um poder muito efetivo. Ela vai fazendo você memorizar aquelas coisas ali sem pensar. A gente já se pegou cantarolando uma música ímpia sem pensar, porque o negócio é feito para grudar na cabeça. Isso vai formando o nosso pensamento. Aí você tem novela, música, filme, escola, universidade, tudo militando pela mesma causa. E você tem a igreja uma vez por semana tentando militar contra. Então a nossa mente é muito mundanizada, muito. E esse poder, apesar de não ser o poder em termos de efetividade temporal, né, mais rápido, mas é o mais perverso de todos. Se mudar a cabeça de uma pessoa que vive inundada nesse mundanismo, sendo infectada por essas coisas, e a rede social potencializou muito isso. Esse é um exercício que a gente tem tentado fazer, o conselho tem conversado a esse respeito entre os presbíteros, de ter mais cuidado com quem a gente segue, seguir cada vez menos pessoas, selecionar ao máximo. Por quê? Você segue alguém, você está sendo exposto àquela pessoa diariamente. Aquilo que ela faz, aquilo que ela tem por princípio, o modo de viver. Todo dia. Nós não sabemos exatamente, irmãos, quais são os efeitos disso para a nossa vida. A gente não sabe, não. Dessa exposição contínua, sistemática a mundanismo. Isso vai formatando a nossa cabeça. E aí, quando a gente menos espera, a gente está agindo igual a essas pessoas. Por isso elas são chamadas de influenciadores digitais. O quê? O que eles querem é te influenciar. Eles dizem, eu estou aqui para te influenciar? Não. Porque senão não influencia, né? Eles vão influenciando devagarzinho. Essas coisas, irmãos, essas grandes regras da casa, elas, por exemplo, elas não vão ensinar teu filho a lidar com essas questões que nós estamos falando aqui. Isso aqui precisa ser explicado ao teu filho pastoreando o coração dele. Você dá a ordem, por exemplo, olha, eu não quero que você veja isso. Ele tem que obedecer. Mas o melhor é que você, na hora que você, assim que você puder, instrua ele. Por quê?
para que ele aprenda a lidar com os perigos da vida. Não gerando uma segunda regra para guardar a primeira. Mas um único princípio precisa. Desse princípio, as pessoas vão aprender a viver. Caminhando para o fim, aqui no nosso estudo de hoje, a gente deve... Alguns exemplos, eu vou só citar alguns e outros eu vou comentar. Exigências desnecessárias, está muito ligado a uma sequência de regras sem fim. Exigir coisas desnecessárias ou que o seu filho não possa atender, né? Por exemplo, você dá uma ordem a uma criança de 2 anos que não está dentro da capacidade dela. Você está fazendo seu filho desobedecer, porque não pode. Ninguém pode ser obrigado a uma coisa se ela não tem capacidade, eu falei isso no sermão, de ser responsabilizada por aquela coisa. Então não pode, você tem que considerar não só a estrutura, mas a fase de desenvolvimento do seu filho e exigir só o que ele pode lhe dar. Outra questão extremamente necessária é não surpreender os filhos com ordens assim, sejam muito furtivas. Por exemplo, está num ambiente onde ele está brincando com com os amigos, os primos, os irmãos da igreja, aí de uma hora para outra você diz assim, vamos embora. Isso para a criança, dependendo da idade dela, é uma coisa difícil dela se desvencilhar da brincadeira. Então a sabedoria nos diz, chega para o filho, daqui a pouco a gente vai, brinque mais um pouquinho, daqui a pouco a gente vai. Depois você diz, olha, meu filho, só 5 minutos. E aí está preparando aquela criança que vai chegar a hora, ela vai chorar de todo jeito. Não se engane não, ela vai chorar, mas é bom usar da sabedoria. Chora menos, né? Terceiro, esse aqui talvez seja uma das coisas mais difíceis, né? Quando a autoridade precisa pedir desculpa. A nossa religião é a religião da restauração. Nós fomos restaurados com Deus por meio da confissão de pecados e por conta da obra de Cristo. Quando você errar com seu filho, não pense 2 vezes, peça desculpa a ele. Porque ele vai perceber que a tua casa não é regida, eu acho que a expressão é lex rex, né? O rei é a lei do rei. O rei, naquela época de absolutismo, ele não pedia desculpa a ninguém. Nós não somos reis nesse sentido da nossa casa. Nós somos reis que temos uma constituição. Nós vivemos numa monarquia constitucionalista. E a Constituição não é nossa. Foi dada por Deus. As grandes monarquias que sobreviveram, talvez a que sobrevive até hoje. A maior de todas que sobrevive até hoje, qual é? A inglesa, a monarquia inglesa. Ela até hoje tem como princípio os 10 mandamentos. A monarquia brasileira, que não tem cunho protestante, mas católico romano, a família real brasileira até hoje sustenta os 10 mandamentos como a moral do país. Quem dera, hein? Se fosse assim. Se fosse assim a nossa casa. Para isso, irmãos, quando for necessário, peça desculpa a seu filho. Isso vai trazer um grande benefício para o ambiente familiar. Ele diz ainda, há ocasiões em que o filho deveria ser disciplinado, mas os pais estão em uma situação na qual são tentados a disciplinar por razões egoístas. Eu já falei sobre isso aqui. Foi uma vergonha que você passou, ou ele não te orgulhou tanto como você queria. A gente precisa sondar o coração para não disciplinar os filhos por motivos errados. E, por fim, a educação não tem por fundamento a personalidade dos pais. O que isso quer dizer? Para a gente encerrar. Fulano, ele educa melhor os filhos dele porque a constituição dele é de uma pessoa brava. Já Cicrano, ele não educa bem os filhos porque ele é uma pessoa muito pacífica. Assim, a gente está colocando todo o fundamento da educação na nossa personalidade. A educação não é feita segundo a personalidade dos pais, mas segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina.
que nós precisamos é ter coragem de colocar aquilo em prática e submeter a nossa personalidade à palavra de Deus. Esse negócio de crente Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, isso não existe. O crente ele foi criado, recriado em Cristo para ser o que Cristo disse que ele é. Se você é irascível, você não vai descontar isso nos seus filhos. Você vai precisar ter domínio próprio para discipliná-los como um pai disciplina os seus filhos. Se você é brando demais, tem alguma coisa errada com você. Você precisa ter a coragem de enfrentar os problemas. E o resultado disso, como eu disse aqui no final, serão famílias que honram a Deus e a causa do Evangelho. Nossos filhos crescerão em um lar com altos padrões de disciplina, mas tais padrões não serão penosos. Você pensa que seu filho vai achar isso pesado? Não. Ele vai amar cada vez mais os pais. É por isso que você, quando vê um filho batendo no rosto do pai, né, aquilo ali é rebeldia, mas a rebeldia é como um pedido de socorro. Um filho que desrespeita o pai, ele deve ser disciplinado porque é rebelde. Mas muitas vezes ali é um pedido de socorro. Pelo amor de Deus, manda em mim. Ele está clamando. E ele, pelo ódio que o pai tem a ele, porque isso é odiar o seu filho, lembre-se, aquele que ama, disciplina. Nós lemos hoje Hebreus capítulo 12. Se não estáis sob disciplina, é porque não sois filhos, mas bastardos. Porque o pai disciplina a todos quem ele ama. Não disciplinar o filho não é questão de tipo de personalidade. É não amar o teu filho. Você odeia o seu filho não disciplinando. Você o ama disciplinando. E fazendo isso em amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.